barulhinho de sacalha e vai aparecer tudo no vídeo. Oi gente, começando mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui com mais um caso para contar para vocês. Mas antes de eu começar, já deixa aí o seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Bom, então, Mary Flora Bell, ela nasceu dia 26 de maio de 1957 e morava numa favela em West End, em Newcastle, chamado Scottwood. Não sei se é assim que pronuncia. Nessa comunidade, que também era uma favela, as pessoas eram pessoas trabalhadoras e muito unidas. As crianças brincavam ali na rua por horas sem supervisão dos pais, então teoricamente era um lugar tranquilo. A mãe de Mary, Betty, ela engravidou da Mary com 16 anos e a Betty era prostituta. Apesar da Betty, mãe de Mary, ter se casado com um homem chamado Mac Cricket quando a Mary era bebê, a Mary sempre achou que o pai dela era um homem chamado Billy Bell, que mais tarde foi preso por assalto à mão armada. A infância de Mary Bell não foi fácil. Desde muito nova, a mãe dela, Betty, ela tentou várias vezes assassinar a própria filha. Ela deu por engano, né, digamos assim, remédios para dormir para Mary. E depois, acidentalmente, a Mary caiu da janela, machucou, bateu a cabeça, se machucou. Além disso, como a mãe de Mary era prostituta, ela forçava a filha dela a participar juntamente com ela desses atos desde os 4 anos de idade. Então, por causa da sua criação difícil, dos seus abusos físicos e psicológicos desde criança, ela cometeu seu primeiro assassinato. Então, no dia 25 de maio de 1968, faltando um dia para Mary completar 11 anos de idade, enquanto ela brincava com um menino chamado Martin Brown, numa casa abandonada, estrangulou Martin Brown, de 4 anos. A polícia, quando encontrou o corpo, ela também achou um vidro de analgésico perto do corpo e também poucos sinais de violência no corpo do garoto. Só encontraram um pouco de sangue e saliva no rosto da criança, do Martin. Então eles ficaram meio confusos, não entenderam direito e acabaram alegando que o Martin tomou aqueles analgésicos e então tinha falecido por conta disso. E não fizeram muitas investigações. Até alguns dias depois que a Mary foi na casa dos pais de Martin e bateu na porta, a mãe dele então abriu. E aí ela falou assim pra mãe dele que queria ver o Martin. Então a mãe dele explicou gentilmente pra ela que ele tinha falecido, que não estava mais ali com eles e tal. Aí a Mary falou assim pra mãe dela que sabia e que queria ver o corpo dele no caixão. Então a mãe dele bateu a porta na cara dela. Depois de alguns dias, algumas semanas, Mary Bell e a sua amiga Norma Bell, sem parentesco uma com a outra, é só mesmo o sobrenome, uma coincidência. A Mary Bell e a sua amiga Norma invadiram um berçário, uma escola, e vandalizaram e deixaram bilhetes na escola assumindo o assassinato do Martin. A polícia encarou esse ato de vandalismo como uma brincadeira mórbida, de mau gosto, de alguém que tinha feito, que estava desocupado e passou ali e fez essa brincadeira e eles não deram muita importância. Só que isso não aconteceu só uma vez. Então a escola instalou câmeras de segurança para poder descobrir quem é que estava fazendo isso. Alguns dias depois da instalação das câmeras, foi a Mary e a Norma foram vistas vagando pelas instalações ali da escola, só que quando a polícia passou ali, ela estava andando pelo lado de fora da escola. Então eles não puderam alegar nem falar nada do tipo, porque elas apenas estavam andando ali do lado de fora da escola. A Mary, ela estava contando para os seus amigos que tinha assassinado o Martin.
Só que como ela gostava de ficar se exibindo, contando vantagem, os amigos, as crianças, não acreditavam muito nela. E isso foi deixando ela com raiva porque ela queria que os outros soubessem que ela tinha feito e ela queria ficar se vangloriando pelo assassinato. E aí ela ficou com muita raiva por causa dos amigos dela não acreditarem nela e cometeu mais um assassinato. Dessa vez ela assassinou um menino de 3 anos chamado Brian Owen. 2 meses depois do primeiro assassinato, e esse ela cometeu junto com a sua amiga Norma. Dessa vez, nesse segundo assassinato, ela foi um pouco mais cruel. Então ela estrangulou ele, mutilou o corpo dele com uma tesoura e ainda cortou as suas partes íntimas. Então, quando a irmã de Brian foi procurá-lo, a Mary se ofereceu para ajudar. A Mary e a Norma saíram pelo bairro junto com a irmã de Brian procurando ele e passaram em frente aonde estava o corpo do garoto, que estava atrás de uma pilha de blocos. E aí a Mary falou, pode estar ali, mostrou onde o corpo dele estava. Aí a Norma falou, não tá ali não, vamos seguir. E aí a irmã de Brian seguiu com elas e nem pararam ali naquele local para estar verificando. Quando a polícia encontrou o corpo de Brian, a população ali ficou em pânico, porque já seriam 2 assassinatos de 2 crianças em apenas 2 meses, né? Então a polícia concluiu, depois de algum tempo que o corpo de Brian foi encontrado, depois que o sangue esfriou, que o corpo dele foi encontrado depois de algumas horas, que também quase não havia marcas de estrangulamento. Ele sabia que tinha sido estrangulado depois de alguns exames, mas as marcas eram muito fracas. E também encontraram no peito do menino feito com uma gilete de barbear, a letra M. E que por conta das marcas leves, eles concluíram que o assassino do Brian podia ser outra criança. Então Mary e Norma não conseguiam disfarçar o interesse pelo caso do assassinato. E no dia do enterro do Brian, a Mary foi vista para fora da casa deles. E quando o caixão com o corpo chegou, ela sorriu, esfregou as mãos e ficou agindo de forma estranha pro lado de fora da casa de Brian. Os policiais chamaram a Mary para mais um interrogatório. E aí lá, os policiais perguntaram para a Mary o que tinha acontecido naquele dia. Aí a Mary inventou uma história, diz para os policiais que viu um garoto de aproximadamente uns 8 anos de idade batendo no Brian no dia do assassinato. E que esse menino de 8 anos também levava com ele uma tesoura quebrada. Nesse ponto do interrogatório, a Mary já se entregou, porque os policiais não tinham declarado para absolutamente ninguém que o corpo do Brian tinha sido mutilado por uma tesoura ou algo cortante. Então absolutamente ninguém sabia dessa informação além dos policiais e do assassino. Então eles também levaram a Norma para interrogatório e aí lá ela confessa que ela e a Mary praticaram o assassinato e ela tinha falado que era a Mary que tinha cometido e a Mary tinha falado que era a Norma que tinha cometido o assassinato. Então ambas foram indiciadas e a data do julgamento foi marcada. No dia 17 de dezembro de 1968, Mary e Norma foram julgadas, Norma foi absolvida. O júri determinou que a pena dela seria homicídio culposo por motivo de responsabilidade reduzida, já que a Mary tinha apenas 11 anos e ainda apresentava sinais de psicopatia. Mary recebeu uma sentença indefinida de prisão. Ela não sabia quanto tempo ela ia ficar presa e nesse tempo que ela ficou presa, ela passou por vários locais, casa de detenção e no final das contas, no total, ela ficou presa por 13 anos, saindo da cadeia com 23 anos de idade. Beth, a mãe de Mary, ela vendia as histórias da Mary para a imprensa constantemente e acabava lucrando com isso, porque cada história vendida, ela acabava ganhando algum dinheiro. Depois que a Mary foi solta, a imprensa caiu matando em cima dela. Ficaram, atrás dela, investigando onde ela morava e ela ficava mudando constantemente para poder
ter um pouco de paz. Depois que a Mary cumpriu a sua pena, ela recebeu o anonimato, podendo assim viver com outro nome em algum lugar e que mantesse a privacidade, né, da vida dela, já que ela cometeu esse crime tão jovem e ainda tinha e saiu da cadeia também com 23, 24 anos, saiu jovem também ainda da cadeia. Então ela recebeu o anonimato para poder continuar seguindo com a vida dela, apesar de tudo, né? No dia 25 de maio de 84, ela deu à luz a sua primeira filha, que até então não sabia dos casos, dos assassinatos da própria mãe até os 14 anos, quando a imprensa encontrou o marido da Mary. A imprensa descobriu onde eles estavam morando, acamparam na frente da sua casa. E foi nessa época que a sua filha de 14 anos descobriu os assassinatos então que ela tinha cometido, que a Mary tinha cometido. A Mary e sua família teve que sair correndo de suas casas, embrulhadas em lençóis e saíram fugidas. Lembrando que esse anonimato não era só para Mary, era também para a filha dela. Então esse anonimato ia acabar quando a menina fizesse 18 anos. Então a Mary conseguiu vencer no Supremo Tribunal, ela conseguiu ganhar o anonimato para a vida toda, dela, da filha dela, sem com validade indeterminada, não sei se é assim que fala, mas que também isso ia acabar valendo para os netos dela. Então lá na Grã-Bretanha, esse anonimato também é conhecido como Ordem de Mary Bell, por conta do anonimato indefinido que a Mary Bell recebeu da justiça. E por conta desse anonimato, não há notícias do paradeiro da Mary, então não se sabe onde que ela mora, o que ela faz da vida, não se sabe se ela teve mais filho. Tem 2 livros sobre a história de Mary Bell. O segundo livro é com entrevistas com a própria Mary. Nesse livro ela conta todos os abusos que ela sofreu desde criança e toda a história dela, até antes, durante e após a prisão dela. Esse segundo livro foi muito controverso porque a Mary recebeu dinheiro para poder dar essa entrevista e poder escrever esse livro. Na verdade não foi ela que escreveu, foi outra pessoa que escreveu. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o nome dos 2 livros, do primeiro e do segundo. O segundo que foi um pouco controverso por conta disso, porque a família dos meninos que foram assassinados alegaram que não era justo, não estava correto a assassina receber dinheiro pelos seus atos criminosos. A família dos meninos até chegaram aí na justiça, chegaram a reclamar, mas aparentemente não conseguiram nada além disso mesmo. Eles não conseguiram parar a publicação do livro, então a Mary continua recebendo, ou recebeu, não sei como que foi a negociação lá com o livro. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal se não for inscrito, e até o próximo vídeo.